Salve Maria. Salve Maria. Agora nós terminamos de cantar o hino da congregação mariana. Eu gostaria de começar a fazer uma explicação do hino da congregação mariana. Às vezes a gente canta, mas canta passando muito por cima não entende o significado. E tudo que é da congregação mariana é muito rico de sentido, né? Não foi nada escrito, feito à toa. Então quando a gente entende melhor o sentido das coisas, a gente presta mais atenção e aproveita bem mais, né? Se alguém tiver com o manual e quiser acompanhar alguma coisa, é a página 229 que está o hino da congregação. Então a gente começa pela primeira estrofe, né, que a gente canta: do Prata ao Amazonas, do mar às cordilheiras. Essas linhas, elas falam que o apostolado da congregação mariana deve se expandir para todos os lugares, né? Que isso aqui está falando dos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. Essas referências aqui. Do Prata ao Amazonas. Prata se referindo a um chamado Rio da Prata. É um rio que fica um pouco depois da divisa do Brasil. Fica na divisa de Brasil, Argentina e Uruguai. Para aquela região ali é um rio muito importante. Ele tem uma ligação com o Brasil, que é aquele mesmo rio que passa nas cataratas da Foz do Iguaçu, que também é divisa, ele vai desaguar na Argentina e lá ele vai se unir com outros rios e vai virar esse Rio da Prata. Então esse aí representa o sul. O Amazonas naturalmente é o norte, né, do Brasil, o norte da América do Sul também. E do mar às cordilheiras, né? O mar está no leste e essas cordilheiras são referentes à Cordilheira dos Andes, que é uma cadeia de montanhas muito grande. Ela não passa no Brasil, mas passa praticamente todos os outros países da América do Sul todinho. Então essa primeira estrofe, ela diz, né, que o apostolado da congregação mariana, ele é para todos os lugares, ele deve se expandir, né, cada vez mais. Por isso o autor do hino até usa palavras que não estão nem no Brasil. Usa um rio que está na Argentina, usa as montanhas que também não estão no Brasil, né? Para dar esse sentido que o apostolado deve se expandir para todos os lugares, né? Não é só ficar num lugar. As próximas: cerremos as fileiras, soldados do Senhor. Se você reparar bem, está escrito cerremos, com C e 2 R's. A maioria das pessoas canta seremos, de ser. Não é ser, é cerrar, de fechar. Do verbo cerrar quer dizer fechar. Cerremos as fileiras, soldados do Senhor. Isso aí é uma referência à batalha. Antigamente, quando as batalhas eram homem a homem, assim, né, quando os exércitos se enfrentavam, tinha um exército que chegava perto do outro para se enfrentar, né? Então, cerrar as fileiras é todo mundo se juntar, né? Se o exército ficar disperso, um num canto no outro, ele vai perder muito mais facilmente. Então, isso aí diz que nós somos soldados de Jesus, né? Através de Nossa Senhora, através da congregação mariana, através da igreja, nós temos uma batalha. A primeira batalha é pela nossa alma. Deus nos deu todas as graças para nós salvarmos a nossa alma, mas o maligno quer tirar nós da graça nessa vida para nós não salvarmos nossa alma. Então, a vida de fé é uma batalha. E nosso Senhor já venceu a batalha. Então, a nossa parte dessa batalha é escolher qual lado a gente quer. O lado do bem ou o lado do mal. E fazer as atitudes necessárias para estar do lado do bem. Então, sendo congregado, nós somos soldados de Cristo. Então, nós temos na congregação mariana muito mais graças que talvez nós não teríamos em outro lugar. É uma coisa também, às vezes eu fico muito incomodado quando as pessoas chamam a congregação mariana de pastoral ou de movimento, mas não desmerecendo os outros. Porque a congregação mariana é uma associação, ela é uma instituição diferente, ela tem um status diferente. Você recebe graças na congregação mariana, ou quem é do apostolado, no apostolado. Aqui não tem Liga Católica, nem de União ou Legião de Maria, que são associações, elas não são pastoral nem movimento. Então, o próprio ato de você participar delas, você faz uma consagração. Igual quem recebe a fita e a medalha na congregação mariana faz uma consagração pública. Você não faz uma consagração em casa, você faz na igreja perante. Porque
Você está fazendo uma consagração perante a igreja. Então, o fato de você participar e ser um associado à congregação mariana, você recebe muito mais graças do que em outros locais você estaria recebendo. Então, essa parte muito importante do hino é que nós estamos nos assumindo como soldados de Cristo, né, através de Nossa Senhora. E por isso a gente canta o refrão seguinte, né? Ó Virgem soberana, que nos une, nos irmana e nos dá força e valor. Ó Virgem soberana, né? Soberana quer dizer rainha, aquela que tem soberania, né? Que tem um comando. Quando a gente reza o ofício, a gente fala Nossa Senhora dominadora do mundo, né? A palavra dominadora também quer dizer senhora. A palavra dominus em latim é senhor. Por isso a gente chama domingo. A palavra domingo vem na palavra latim, chama Domine Dias, o dia do Senhor. Então, quando a gente diz Nossa Senhora soberana, a gente está entregando nossa vida a ela como ela é nossa rainha soberana. A gente deveria, né, fazer todas as coisas na nossa vida pensando primeiro se aquilo agrada a Nossa Senhora, que naturalmente vai agradar a Jesus, se a gente fizer. E nos une e nos irmana, né? É o próprio sentido da palavra congregação mariana. Congregado é alguém que está junto. E mariana porque nós estamos em torno de Nossa Senhora. Então é a nossa devoção a Nossa Senhora que vai nos unir, tanto na congregação mariana quanto na igreja, né? É uma das coisas muito específicas da Igreja Católica, que diferencia das outras denominações, é a nossa devoção a Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora não é algo à parte. Não existe católico sem ser devoto de Nossa Senhora. Faz parte do conjunto da fé, a nossa devoção. Então é ela que vai nos unir tanto na congregação mariana, quanto na nossa fé em geral da igreja. E por isso termina, né, a estrofe dizendo que ela nos dá força e valor. Nossa Senhora que vai nos fortalecer em todos os momentos, principalmente nos difíceis, né, nas batalhas da fé, que não vai dar esse valor, um sentido de valor. A gente só batalha, né, só vai atrás de algo quando a gente vê que aquilo tem um valor, né? Então por isso que é bom a gente conhecer a nossa fé, se aprofundar, porque enxergando o valor que aquilo tem, quando a gente tiver uma tentação de se afastar, a gente vai ver que a gente deve buscar atrás, né? E antes de passar para o refrão, só um ponto, por curiosidade, esse hino que a gente canta hoje da congregação, ele é uma versão mais nova. Existe uma versão mais antiga do hino da congregação, talvez alguém que seja congregado desde a década de 70 deva lembrar. Esse hino antigo, ele continua assim num teor do congregado mariano, mas como um soldado, né, de Nossa Senhora, de Jesus. E o hino novo, ele vai dar um sentido mais do congregado como missionário, alguém que deve levar a fé adiante. Tanto os dois tem muito sentido, tem muito valor. Mas tanto o hino antigo quanto o hino novo, a estrofe é a mesma. A primeira estrofe é a mesma, né, do prato ao Amazonas até que nos dá força e valor. É a mesma estrofe. Ele começa a diferenciar só do refrão para frente. Se alguém tiver curiosidade de saber como é a melodia é a mesma, né? A música é a mesma, só troca a letra. Se alguém tiver curiosidade, é só pesquisar na internet o hino antigo das congregações marianas que encontra fácil. E outra só uma curiosidade a respeito, nós nos tratarmos como soldados, né, de Cristo. O nosso símbolo da consagração não é a fita, é a medalha. Se você perder a fita por algum motivo, você pode trocar a fita simplesmente. Se você perder a medalha, você precisa fazer uma bênção nova da medalha. Então, a fita é um modo de nós levarmos a medalha e também nos identificarmos como congregado mariano. Por exemplo, existem vários países que não usam fita comum. Eles usam medalha, mas não usam fita. O costume da fita é porque era um costume muito da Espanha e Portugal, as congregações marianas de lá. Como nós fomos evangelizados pelos portugueses e o resto dos países da América pelos espanhóis, então todos os países da América usam fita. Mas ela tem um sentido muito bonito. Naquela época, né, essa questão de guerras, assim, de cavalaria,
o soldado usava uma fita da cor do país, do estado que ele defendia. Então, nós usamos a fita azul, nós estamos dizendo que nós somos do exército de Nossa Senhora, que a cor azul sempre foi uma cor de Nossa Senhora. Então, tem esse sentido muito bonito a fita representar, nós somos soldados de Nossa Senhora. E também, uma coisa sempre se chama muita atenção na congregação mariana, nós usamos a fita na igreja, né? Às vezes a maioria só usa a fita no dia da reunião, né? E não pode fazer isso. A fita é para usar na missa, é para usar na oração do terço, na adoração santíssima, é um símbolo do congregado mariano. Isso faz muita diferença no apostolado. Às vezes uma pessoa vê aquela fita e acha bonita e vai se interessar para saber o que a congregação mariana é. E isso faz trazer mais pessoas para a congregação. Eu vou só comentar o primeiro refrão para não estender muito, que ele é muito importante, que é essa parte da igreja eterna no tempo avança, sobre a bandeira da esperança. Só essa parte que daria uma instrução de 1 hora, só essa aí que é muito importante, porque ela fala da natureza da igreja. Hoje em dia, por causa da influência do protestantismo, a gente perdeu muito essa noção da eternidade, da divindade da igreja. A igreja católica não é uma instituição humana, foi criada por homens. Foi o próprio nosso Senhor, Deus encarnado, que fundou e criou a igreja. Então, primeiro nós temos que agradecer a graça de nós estarmos na igreja que nosso Senhor fundou. E é nela que nós temos todas as graças necessárias para a nossa salvação. Principalmente através dos sacramentos. Quando Jesus fundou a igreja, ele disse, primeiro ele anunciou a igreja, sobre Pedro, disse para Pedro, sobre ti eu fundo a minha igreja, um pronome pessoal, a minha igreja. Então, quando tem essas histórias de que Jesus não fundou a igreja, então ele está dizendo contra a própria Bíblia. Ele falou, existe a minha igreja, então existe a igreja de Cristo. Todas as denominações foram fundadas depois por gente que não concordava com a igreja católica. E a igreja eterna no tempo avança, né? Eterna porque Deus pensou ela desde toda a eternidade, né? A igreja foi prefigurada no povo de Israel, né? Deus escolheu o povo de Israel, que a gente vê na Bíblia, como preparação para quando Jesus viesse ao mundo, ele instaurar a igreja. Então, quando a igreja tem, alguns santos usam a expressão novo Israel, né? Quando a gente vê coisa do país chamado Israel, ele tem nada a ver com aquele povo antigo escolhido por Deus, né? O povo escolhido é a continuação da igreja, por isso que fala igreja eterna no tempo avança. O que é eterno? O eterno é fora do tempo, né? Em Deus não existe passado nem futuro, é só presente. Mas a igreja que é eterna age no mundo hoje, que é o tempo. Então, aquela mesma graça que Deus pensou desde toda a eternidade, ela vai se consumando através da igreja, né? Através da igreja, nos sacramentos, através da vida dos santos que nos ensinam, e tudo que a igreja vai oferecendo para a gente. E sobre a bandeira, debaixo da bandeira da esperança. E essa esperança é a esperança na vida eterna. A esperança humana é algo que você espera para amanhã, para daqui a um mês. É um olhar para frente, né? A esperança que Deus quer é um olhar para o alto, né? Por tudo que a gente for passar nessa vida, tem um olhar para o alto. Se a gente for olhar só ali na frente, a maioria dos projetos que a gente faz normalmente dá errado, né? Ou não dá do jeito que a gente queria. Então, se a gente for colocar a esperança só no projeto da frente, vai dar errado. Mas se a gente olhar a esperança para o alto, mesmo que dê errado no presente, no fim das contas ele dá certo. Então, por hoje eu vou deixar aqui, que o hino é bastante longo, mas só deixar também um comentário. Todo congregado deve ler o manual, né? Ter um manual e ler o manual para se aprofundar na congregação mariana. E também esse livrinho aqui, ó, que é a regra de vida, principalmente isso aqui. Isso aqui ensina tudo que o congregado mariano deve buscar para ser um bom congregado mariano. Eu não sei como se compra ele agora, mas antigamente se encomendava pela federação, pede na federação. Isso aqui tem a regra de vida, estatuto. Eu acho, na minha opinião,
que o grande enfraquecimento da congregação mariana hoje em dia tem por causa dos congregados não conhecerem nem o manual, nem a regra de vida. Porque não conhece o valor. A mesma coisa que eu falei. Se você não conhece o valor, quando você desanima, não vou buscar o quê? Não tem nada de valor lá. Mas se você sabe o valor que tem de participar da congregação mariana, você não desiste fácil. Salve Maria. Salve Maria.